Consciência. Introdução. Os achados da mecânica quântica levam a questões sobre a natureza da realidade e o papel da consciência na criação da mesma. A ideia de que a consciência humana provocaria o colapso, ou manifestação de uma partícula surgiu na década de 1930. O matemático húngaro John von Neumann, de 1903 a 1957, foi o primeiro a trazer a consciência para a física ao afirmar que a consciência escolhe o evento experimentado dentre todas as possibilidades quânticas representadas por um objeto. Na década de 1970, o físico Fred Alan Wolf popularizou a ideia de von Neumann com o lema "Nós criamos nossa própria realidade". Os modelos científicos atuais que procuram explicar a natureza da consciência o fazem ainda baseados no paradigma cartesiano-newtoniano, insistindo em uma abordagem reducionista ou no dualismo mente-matéria, o que atrasa a evolução da própria ciência. Definição. Somente quando o ser humano compreender a natureza da consciência será capaz de responder às questões mais fundamentais da vida. Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? O que estou fazendo aqui? Estas questões vêm nos inquietando há muito e alimentando discussões filosóficas e religiosas durante todas as eras da história humana. Infelizmente, o homem comum não investe seu tempo em tais questionamentos. Nas escolas, o estudo da filosofia cedeu seu lugar à informática e à robótica. As crianças não são estimuladas a pensar nos aspectos mais profundos da existência. Recebem respostas prontas, em conformidade com a linha filosófica e ou religiosa seguida pelos pais ou escola. Qualquer questionamento sobre o paradigma vigente passa a ser considerado um sinal de rebeldia. O problema da consciência começa pela sua conceituação. Podemos defini-la de várias formas como há um atributo moral quando da capacidade que o homem tem de conhecer e aplicar os valores e mandamentos morais em diferentes situações, senso de responsabilidade. B é uma qualidade pertencente à esfera da psique humana, aquele estado em que a pessoa está ciente de suas ações físicas e mentais quando está acordada e alerta. Lucidez no sentido psiconeural. C, um atributo espiritual no sentido de mente divina, o fundamento de tudo o que existe e que se individualiza nas infinitas formas, seja nos seres viventes, seja nos objetos inanimados. A confusão conceitual não é apenas semântica. Mesmo no meio científico não há concordância quando se trata do assunto. Vejamos o que alguns dos maiores expoentes da área pensam sobre o tema 7. Carl Pribon, neurocirurgião e neurocientista, PhD, indicado ao Prêmio Nobel, criador da teoria holonômica da função cerebral, modelo holográfico da memória e da consciência. A definição de consciência vem de conscire, fazer. Ciência em conjunto, adquirir conhecimento em conjunto. Portanto, é aquilo que podemos partilhar em termos de conhecimento. Como sou um cientista do cérebro, estou interessado em nossa experiência consciente e não nas definições mais amplas e gerais da consciência divina. Rupert Sheldrake, biólogo e parapsicólogo, criador da teoria dos campos mórficos. Minha opinião é que a consciência é uma esfera de possibilidades estruturada por campos, e que esses campos não estão simplesmente confinados no interior do cérebro, embora eles interajam obviamente com o cérebro. É uma esfera de possibilidades, algo assim como um campo de campos. Esses campos têm estrutura, têm hábitos, significados em si mesmos, por isso acho que a memória é inerente a esses campos mórficos. Stanislav Grof, médico psiquiatra e pesquisador sobre estados alterados de consciência, um dos pais da psicologia transpessoal, criador da técnica chamada respiração holotrópica. Para mim, a consciência é uma espécie de fenômeno primário da existência. De alguma maneira é mais fácil compreender a criação da experiência do mundo material a partir da consciência do que ser capaz de entender a consciência surgindo de processos materiais. É aquela coisa irredutível da qual toda a existência de alguma forma se origina. Amit Goswami, físico quântico, criador da teoria quântica do primado da consciência. Ninguém, apenas com a metafísica material, pode resolver o problema da física quântica, da interação quântica e da medição quântica. A única solução que existe no momento, a dos muitos mundos, fracassou gravemente. É um fato conhecido. Assim, a única que continua de pé, a única que é vigorosamente científica, é aquela que invoca a consciência como a base de todo ser. Richard Amoroso, psicólogo e cosmologista do Noetic Advanced Studies Institute,
criador da teoria do campo noético da consciência. A natureza da consciência ainda não foi compreendida o suficiente para permitir uma definição operacional. A metodologia científica atual, ao descrever a consciência como um hard problem, questão no qual o progresso científico é quase impossível, que reduz a mente a processos neurais no cérebro, parece incapaz de compreender a consciência devido a limitações na avaliação e na interpretação da necessária metafísica subjacente. Francisco de Biase, neurocirurgião e neurocientista brasileiro, pesquisador da consciência. A consciência é um fenômeno primário da natureza, de característica multidimensional, cuja influência vai além do cérebro, alterando mesmo a realidade à nossa volta com a produção de fenômenos psicocinéticos, sincronísticos, parapsicológicos. 8. Baseados nas diferentes definições vistas acima, percebemos como é controverso o assunto. Imaginem então se falar sobre expansão da consciência. O materialismo científico vigente insiste em afirmar que a mente humana resulta exclusivamente da atividade dos neuroníons cerebrais, uma vez que o mundo físico seria a única realidade possível. Portanto, a mente só poderia nascer da matéria. O estudo da consciência sempre foi marginalizado pela ciência até pouco tempo por se tratar de algo difícil de ser mensurado, logo sutil demais para ser objeto de experimentos. A ciência só vai compreender o que é a consciência quando abandonar o cientificismo e se debruçar sobre o tema com uma visão expandida da realidade, isto é, analisando a questão sob a luz do novo paradigma sem tabus ou preconceitos. Na nova era iniciada em 21 de dezembro de 2012, os pilares da ciência serão paulatinamente substituídos por uma moderna ciência holística de natureza sistêmica, quântica e não reducionista que solucionará todos os problemas da humanidade. Mas até que essa mudança se consolide, temos muito trabalho a fazer. Noções de neurobiologia, para entendermos como as ondas de informação da ressonância harmônica atuam e como são assimiladas, gerando novos comportamentos, são necessárias algumas noções sobre a anatomia e fisiologia do sistema nervoso. O cérebro humano pesa em média 1,360 kg. Contém cerca de 100 bilhões de células nervosas, os neuroníons, e cada célula é ligada a 100 mil outras, através das sinapses. As sinapses entre os neuroníons estão mergulhadas em hormônios e neurotransmissores que modulam a transmissão de sinais. Em cada neurônio, as moléculas são substituídas cerca de 10.000 vezes durante uma vida média. Apesar disso, os seres humanos têm um senso contínuo do eu, que é estável com o passar do tempo. Um dogma da neurociência era que os neuroníons do cérebro adulto não mudam, assim como ocorre nos primeiros anos de vida. Contudo, a neurociência reconhece hoje que o cérebro pode se reorganizar durante toda a vida, não apenas na infância. A essa capacidade chamamos neuroplasticidade. Nosso cérebro cria novas ligações, criando novos caminhos e assumindo novos papéis. Uma das descobertas fundamentais da última década é a maleabilidade das sinapses, a capacidade de alterar sua forma em resposta à experiência e ao contexto de uma situação. Quando isso acontece, as sinapses mudam realmente de forma. Sabíamos que isso acontecia no cérebro em desenvolvimento, mas não que quando os cérebros adultos pensam e aprendem, isso também ocorre de forma dinâmica. Michael Friedlander, neurocientista 9. Apesar dos avanços da neurociência, nos cientistas ainda não explicaram o que é a consciência, a mente e o livre-arbítrio. O problema mente-cérebro. Em pleno século XXI, o maior mistério da ciência ainda é a natureza da consciência. A maioria das teorias sobre mente e consciência se baseia no materialismo enraizado na física clássica que trata a consciência como um acaso da evolução das espécies. Alguns chegam ao cúmulo de dizer que não há prova científica sequer para a existência de consciência. 10. Percebam o tamanho do problema. A cegueira é total. A ciência reduz a mente humana apenas a processos cerebrais, e não se utiliza da metafísica necessária para avaliar e interpretar os dados obtidos nos experimentos, o que a torna incapaz de compreender a consciência. Esta perspectiva levou a maior parte dos cientistas a acreditar, erroneamente, que o cérebro é igual à mente. Vejamos agora as mais importantes teorias sobre a consciência da atualidade. Epifenomenalismo. A mente é apenas um produto de processos cerebrais, como um efeito acidental da atividade dos neuroníons. Sendo assim, a mente não pode afetar a matéria, já que se origina dela.
Esta teoria, mais aceita no meio científico clássico, nega que a consciência tenha qualquer influência sobre eventos no próprio cérebro, ou fora dele. Mentalismo. Aqui se avança um pouco mais. A consciência surgiria da atividade do cérebro, contudo seria capaz de atuar sobre ele. No mentalismo, a experiência consciente não existe separada do cérebro físico, ou seja, é preciso haver um cérebro para que haja consciência. Neste caso, um elétron, uma ameba ou uma árvore ficam de fora da seleta lista de seres conscientes. Dualismo da substância. Esta teoria afirma que há dois tipos fundamentais de substâncias, inteiramente separadas, mente e matéria, sendo que uma não interfere com a outra. O dualismo de substância afirma que a mente tem uma existência independente do corpo, mas age de acordo com ele. Pagels, 1988. Interacionismo dualista. Nesta teoria, a consciência influencia a atividade cerebral e pode ocorrer de forma independente do cérebro, em geral por aspectos explicados pela mecânica quântica 11. Aqui a consciência é estudada a partir de uma visão noética que une métodos de investigação científicos, filosóficos e teológicos. Desta vez o cérebro é considerado um local de entrada de força do campo noético da consciência, um ponto de transferência dos dados sensoriais para a mente, sendo o tradicional sistema de chakras e meridianos responsáveis pela distribuição ou saída no ciclo do fluxo da consciência. Ou seja, o cérebro é somente uma porta para a mente não. Sua origem, como pensam os materialistas. O corpo serve para acoplar e dar uma base para a onda estacionária da realidade percebida e para abrigar, temporariamente, a alma. O espaço-tempo e todos os átomos estão infundidos com esse campo noético. Portanto, o corpo inteiro e, não somente o cérebro, é parte da mente 12. A consciência como raiz de tudo. A ciência, da forma como ainda é feita, não consegue explicar totalmente a vida, a mente e a consciência, nem a natureza da matéria e da realidade em geral. Para isso necessita de uma nova metodologia, que envolva a troca de informações com outras dimensões. Sem isso, a ciência vai andar em círculos. Alguns autores estão chegando perto, como Dranganesco. A realidade subjacente profunda é uma matriz sobre a qual o universo se desenvolve, e o substrato do universo também é parte dessa realidade subjacente profunda. A natureza da existência é tanto física quanto informacional. O físico significa material, matéria, substância, energia. O conteúdo da matéria no universo, que pode ser substância, espaço-tempo, campos, etc., é dado pela realidade profunda com sua própria informação. Existe energia na existência profunda com propriedades específicas. A mecânica quântica indica que o vácuo quântico contém grandes quantidades de energia, que de fato é a energia da realidade profunda e que pode se manifestar sob uma forma adequada no universo. E todos os elementos quânticos, partículas elementares ou supercordas, ou pebranes e quanta de espaço, contêm energia. A energia presente no universo é a base principal de sua dinâmica. A energia é um princípio universal ontológico da existência da mesma forma que a informação. Por sua natureza, a matéria inclui tanto energia quanto informação e contém também uma consciência fundamental. Richard Amoroso, por sua vez, considera que a consciência cósmica é um princípio universal para ser usado em teorias físicas. Essa consciência existe a priori, antes do verdadeiro universo. Acreditamos que a realidade básica não é apenas a mente. Tampouco é consciência, embora a consciência fundamental seja uma parte essencial ou básica da realidade e da existência total. A consciência fundamental ainda possui um tipo de mente cósmica. A consciência é fundamental de uma maneira geral e não um acidente evolucionário. 14. O holomovimento. O físico teórico David Bohm acreditava que o universo é a representação espectral de outra dimensão paralela, não espacial e atemporal, um imenso holograma, em resumo, uma realidade virtual. Bohm demonstrou matematicamente a existência de uma ordem oculta, implícita, no universo que seria a realidade primária, matéria, vida e consciência. Ordem explícita se originariam deste solo comum, ordem implícita, por meio de um contínuo movimento de desdobramento, extrojeção e recolhimento, introjeção do cosmos, denominado holomovimento. Podemos dizer que vivemos em um universo quântico em que a realidade é essencialmente não local e o mundo clássico newtoniano, com suas interações externas locais, emerge como um caso especial desta
ordem quântica mais profunda. Posteriormente, Bohm postulou a existência de uma ordem superimplícita, uma dimensão ainda mais sutil da organização do universo. Neste modelo, um campo de superinformação quântica da totalidade do universo organizaria o primeiro nível implícito em múltiplas estruturas ondulatórias que se desdobrariam na ordem explícita. Ele desenvolveu um modelo em que o potencial quântico conduz informação ativa que guia a partícula em seu caminho. O potencial quântico possui características inéditas até então desconhecidas, pois, diferentemente das outras forças da natureza, é sutil em sua forma e não decai com a distância. O potencial quântico atua como um campo formativo sobre o movimento dos elétrons. Campos morfogenéticos. Esta interpretação permite que a comunicação entre esta onda piloto e a partícula se processe a uma velocidade maior que a da luz, desvelando o paradoxo quântico da não-localidade, isto é, da causalidade instantânea, fundamental em nossa visão holo-informacional do universo e da consciência. A informação passa então a ser compreendida como um processo fundamental da natureza, capaz de atuar modificando a estrutura do universo, pois qualquer partícula elementar se encontra unida por meio de um potencial quântico a todo o cosmos. Conclui-se com este modelo que a consciência, desde os primórdios da criação, já estaria presente nos diversos níveis de desdobramento e recolhimento da natureza. O idealismo monista. O físico quântico Amit Goswami defende a tese de que a consciência humana pode influenciar as probabilidades do mundo quântico. Segundo ele, as ondas quânticas são ondas de possibilidades em potencialidade transcendente e precisam da consciência para reduzir a possibilidade a uma realidade, colapsando a função de onda, o que é feito exercendo sua liberdade de escolha. 15. A consciência seria o agente que causa o colapso da função de onda dos objetos. Assim, o ser humano colapsa a função de onda a todo momento quando faz uma escolha, observa, criando sua própria realidade. Goswami propõe um modelo baseado em uma nova ciência, fundamentada na mecânica quântica e no primado da consciência. Filosofia do idealismo monista, segundo o qual a consciência é o fundamento do universo e não a matéria. Tanto o mundo material quanto o mental, pensamento e sentimento são criados pela consciência. A consciência, considerada a base do ser e não um epifenômeno do cérebro, media as ações paralelas da mente e do cérebro. Na interpretação da mecânica quântica baseada na consciência, reconhecesse que a consciência é tanto necessária quanto suficiente para realizar a tarefa de colapsar a onda de probabilidade. Nenhuma máquina material pode precipitar um colapso. Goswami propõe que a consciência deva ser a base do ser no qual a matéria existe como possibilidade e que a consciência deva ser unitiva, isto é, a nossa individualidade é um fenômeno ilusório, como o cérebro físico. A mente também consiste de ondas de possibilidades, embora de uma substância não material diferente. Devido à sua experiência, a consciência não só colapsa as ondas de possibilidade material no cérebro, mas também as ondas de possibilidade mental na mente não localmente correlacionada. Para cada estado mental, a consciência colapsa um estado do cérebro que pode ser chamado um mapa do estado mental. O cérebro é semelhante ao hardware de um computador, ele processa símbolos. A mente dá sentido a esses símbolos. O mapa da mente no cérebro que a consciência faz ao gerar o colapso da mente e do cérebro simultaneamente pode ser considerado como um software do computador. A consciência seria o programador, além do mundo visível, expresso através da matéria e da mente. O idealismo postula a existência de um mundo transcendente arquetípico, composto de ideias, como origem dos fenômenos materiais e mentais. A consciência, portanto, é a realidade única e final. Tudo é expressão da consciência. Sendo viva, plástica e perpetuamente autorrenovadora, ela se expressa num contínuo de camadas da mais etérea e abstrata à consciência pura, passando por todos os níveis sutis e mais substanciais, partículas, fótons, átomos, moléculas, células, etc., até a matéria mais sólida. Nesse contínuo, tudo está conectado e relacionado. Tudo é uma única consciência, manifestando-se em frequências, níveis vibratórios ou densidades diferentes, estados alterados de consciência. O psiquiatra Stanislav Grof, um dos pilares da psicologia transpessoal, é categórico ao dizer que a ciência materialista ocidental ainda não foi capaz de produzir nenhuma evidência convincente de que a consciência é um produto de processos neurofisiológicos no cérebro.
Aliás, ela só foi capaz de manter sua posição atual, resistindo, censurando e até ridicularizando um corpo vasto de observações indicando que a consciência pode existir e funcionar independentemente do corpo e dos sentidos físicos. Essa evidência vem da parapsicologia, da antropologia, da pesquisa sobre LSD, da psicoterapia experiencial, da tanatologia e do estudo de estados holotrópicos da consciência, que ocorrem espontaneamente. Todas essas disciplinas colecionaram dados impressionantes que demonstram claramente que a consciência humana é capaz de fazer muitas coisas que o cérebro não poderia fazer de jeito algum. Há, por exemplo, ampla evidência sugerindo que a consciência tem acesso à informação que não está, nem poderia estar, armazenada no cérebro. Muitas experiências em estados não ordinários da consciência contestam seriamente não só as atuais teorias psiquiátricas e psicológicas, como também premissas filosóficas básicas da ciência materialista ocidental, referente à natureza da realidade e à relação entre matéria e consciência. À luz de novas descobertas, a consciência não é um produto dos processos neurofisiológicos do cérebro, mas sim um aspecto fundamental da existência que é mediada, mas não produzida pelo cérebro. A espiritualidade em sua forma genuína é uma dimensão legítima e importante da existência e é incorreto rejeitá-la como produto da ignorância, da superstição, do pensamento mágico primitivo ou da patologia. Experiências místicas não devem ser consideradas indicações de doença mental, e sim manifestações normais e altamente desejáveis da psique humana que possui um potencial extraordinário para curas e transformações. 16. A ideia de que a consciência é essencial, primária e irredutível também é encontrada nos trabalhos de vários pesquisadores da área da medicina e psicologia. Jung, 1959, Groff, 1985, Moody Jr., 1976, Ring, 1980, Sabon, 1982, Kubler-Ross, 1983, Weiss, 1996, que estudam sujeitos submetidos a estados alterados de consciência por métodos variados, como hipnose, relaxamento, respiração holotrópica, experiências próximas da morte, etc. 17. DiBiase conclui: atualmente está disponível uma série de psicotecnologias que costumam ser ignoradas ou marginalizadas pela comunidade acadêmica, as quais nos permitem utilizar a mente humana como um sistema confiável de investigação e esclarecimento sobre a natureza da consciência, e que são passíveis de replicação e comprovação. Como se vê, o que falta à ciência não são fatos e sim disposição para substituir um paradigma obsoleto que não serve mais à humanidade. Em todos os setores, os campos mórficos. Campo morfogenético é o nome dado a um campo que explica a emergência simultânea da mesma função adaptativa em populações biológicas não contíguas. A hipótese dos campos morfogenéticos foi formulada por Rupert Sheldrake. Segundo ele, os campos morfogenéticos são a memória coletiva a qual recorre cada membro da espécie e para a qual cada um deles contribui. Sua atuação é semelhante à dos campos magnéticos da física. Quando colocamos uma folha de papel sobre um ímã e espalhamos pó de ferro em cima dela, os grânulos metálicos distribuem-se ao longo de linhas geometricamente precisas. Isso acontece porque o campo magnético do ímã afeta toda a região à sua volta. Não podemos percebê-lo diretamente, mas somos capazes de detectar sua presença por meio do efeito que ele produz, direcionando as partículas de ferro. De modo parecido, os campos mórficos distribuem-se imperceptivelmente pelo espaço-tempo, conectando todos os sistemas individuais que a eles estão associados. Os campos morfogenéticos são campos de forma, padrões que ordenam a natureza. Átomos, moléculas, cristais, organelas, células, tecidos, órgãos, organismos, sociedades, ecossistemas, sistemas planetários, sistemas solares, galáxias. Cada uma dessas entidades estaria associada a um campo mórfico específico. São eles que fazem com que um sistema seja um sistema, isto é, uma totalidade articulada e não um mero ajuntamento de partes. Os campos morfogenéticos ou campos mórficos são campos que levam informações, não energia, e são utilizáveis através do espaço e do tempo sem perda alguma de intensidade depois de criado. Rupert Sheldrake explica: os campos mórficos se organizam em todos os níveis de organização, em átomos, em moléculas, em cristais, em órgãos, em organismos, em sociedades, etc. Esses campos têm
uma espécie de memória que chamo ressonância mórfica, o que significa que cada tipo de campo tem uma memória de sistemas passados semelhantes por um processo de ressonância através do espaço e do tempo. Os campos são locais, estão dentro e ao redor do sistema que eles organizam, mas sistemas semelhantes têm uma influência não local, através do espaço e do tempo, oriunda da ressonância mórfica, que dá uma memória coletiva para cada espécie e cada espécie. Neste planeta tem uma memória coletiva. A meu ver, a mente e os efeitos da mente se estendem no espaço através da percepção, da intenção e daquilo que queremos que aconteça no mundo. Acho que esses efeitos são mediados por campos mórficos que mantêm unidas partes de sistemas auto-organizadores. Teoria das estruturas dissipativas. Ilya Prigogine, Prêmio Nobel de Química de 1977, demonstrou como é possível a emergência de novas estruturas de ordem a partir do caos. Este tipo de organização ocorre em sistemas abertos e gera estruturas dissipativas que são criadas e mantidas através de intercâmbios de energia com o ambiente em condições de não equilíbrio caos. Nesses processos auto-organizadores que ocorrem, por exemplo, nos seres vivos, quanto mais complexa a estrutura dissipativa, mais informação é necessária para manter suas interconexões, tornando-a, consequentemente, mais vulnerável às flutuações internas, o que significa um maior potencial de instabilidade e de possibilidades de reorganização. Se as flutuações são pequenas, o sistema se acomoda não modificando a sua estrutura organizacional. Se as flutuações atingem-no entanto, um tamanho crítico desencadeia um desequilíbrio no sistema, ocasionando novas interações e reorganizações intrassistêmicas. Os antigos padrões interagem entre eles de novas maneiras e estabelecem novas conexões. As partes se reorganizam em um novo todo. O sistema alcança uma ordem mais elevada. Prigogine, 1979. Isto explica o que acontece com a consciência. Quanto maior a quantidade de informação que um ser absorve, maior o seu nível de complexidade. Chega a um determinado ponto em que ou se dá o salto de consciência ou ela decai. Teoria holonômica do funcionamento cerebral. O neurocientista Carl Pribron propõe um modelo para explicar a memória e a consciência. Sistemas holográficos são sistemas geradores de imagens tridimensionais em que a imagem virtual ou holograma é criado quando, por exemplo, um laser incide sobre um objeto e este o reflete sobre uma placa, como se fosse um filme fotográfico. Se sobre essa placa incidir um segundo laser, produzindo uma mistura das ondas do primeiro laser com as do segundo, o padrão de interferência de ondas resultante armazenará a informação acerca da forma e do volume do objeto e será refletido pela placa no espaço circunvizinho, gerando no espaço uma imagem tridimensional do objeto. Nos sistemas holográficos, cada parte do sistema contém a informação do todo, ou seja, a informação completa sobre o objeto. Se quebrarmos a placa em pedaços, cada parte refletirá a imagem tridimensional do objeto no espaço, demonstrando que o todo está nas partes, assim como cada parte está no todo. Pribron demonstrou que um processo similar ocorre continuamente no córtex cerebral, por meio da interpenetração dos campos eletromagnéticos dos neuronídeos adjacentes, gerando um campo harmônico de frequências eletromagnéticas. Este campo, constituído por padrões de interferência de ondas harmônicas, funciona como um holograma. É um campo distribuído holograficamente e simultaneamente por todo o cérebro, codificando e armazenando em um vastíssimo campo de informação a memória e a consciência no plano biológico. Este campo é capaz de nos interconectar ao campo quântico holográfico subatômico da própria estrutura do universo, sendo assim responsável pela emergência dos fenômenos espirituais de religação com o cosmos. Desta forma, as memórias de um indivíduo não estão localizadas somente no cérebro, mas também no campo de informação holográfica, que o envolve, se interconectando instantaneamente de modo não local ao campo holográfico universal. Dessa forma, nossa mente é um subsistema de um holograma universal, acessando e interpretando este universo holográfico. Somos sistemas interativos ressonantes e harmônicos com esta totalidade auto-organizadora indivisível. Somos este campo holoinformacional da consciência, e não observadores externos a ela. 19. A perspectiva de observadores externos nos fez perder o sentimento de unicidade, gerando a dificuldade que temos para compreender que somos um com o todo e não uma parte isolada dele. Teoria da consciência quântica.
Stuart Ameroff, médico pesquisador, e Roger Penrose, físico quântico, elaboraram uma teoria para explicar a consciência. De acordo com a neurociência convencional, o cérebro processa informações através de impulsos elétricos que as células nervosas do cérebro ou neuroníons trocam umas com as outras. Os impulsos nervosos viajam no meio de um dos ambientes mais ruidosos imagináveis, o cérebro, uma estrutura densa de células que estão em franca atividade elétrica e química, e é exatamente este tipo de interação com a matéria e energia ao redor que tende a abafar o comportamento quântico. Poderia a consciência ser um evento quântico? Para a neurociência computacional, o neurônio é a unidade fundamental da inteligência biológica e tem capacidades de somar suas entradas, transformar estas somas de acordo com regras fixas, de distribuir os resultados com neuroníons vizinhos. Os neuroníons são ricos em microtúbulos e através deles fazem a transmissão de sinais para outros neuroníons 20. Os microtúbulos, devido às suas minúsculas dimensões e forma tubular, apresentam propriedades quânticas únicas. Normalmente, qualquer pulso de uma energia vibracional ou outra dentro do cérebro não poderia existir numa mistura quântica de estados, isto porque toda a matéria e atividade ocorrendo no cérebro iriam perturbá-la e fazê-la escolher um único estado instantaneamente, colapso da função de onda. Mas o microtúbulo pode isolar um pulso do ruído restante, que pode viajar ao longo dele sem interagir com as moléculas que constituem as paredes do microtúbulo. As propriedades isolantes dos microtúbulos poderiam permitir com que pulsos vibratórios quânticos pudessem explorar caminhos múltiplos. Os microtúbulos, portanto, seriam estruturas essenciais para que ocorra o autocolapso da função de onda, a redução objetiva no interior do cérebro. Quando sistemas quânticos coerentes atingem uma massa crítica, um limiar de energia relacionado à gravidade quântica, pode haver autocolapso e resultar dele a consciência. Redução objetiva é um fenômeno quântico proposto por Penrose em 1994, através do qual a função de onda quântica entra em colapso de si mesma. Ela ocorre juntamente com a coerência quântica no citoesqueleto dos microtúbulos celulares, nos neuroníons individuais, também em outras estruturas dos neuroníons cerebrais. Informação, auto-organização e consciência. DiBiase e Rocha propõem uma visão da consciência que incorpora os conceitos de informação, negentropia, ordem e organização às teorias de auto-organização e complexidade. A teoria em questão fornece uma base quântico-informacional integrando a não-localidade, a teoria do holomovimento de David Bohm e a teoria holonômica do funcionamento cerebral desenvolvida por Carl Pribram. Explica DiBiase. A consciência é concebida como um fluxo não local de atividade quântico-informacional significativa ativamente, interagindo com cada parte do universo por meio do holomovimento, um contínuo processo de expansão e recolhimento do cosmos, conectando de modo holístico e indivisível a mente humana a todos os níveis do universo. Auto-organizador. Segundo ele, matéria, vida e consciência não podem ser consideradas como entidades separadas e sim consideradas como uma unidade indivisível com todos os seus processos quântico-informacionais interagindo por meio de relações não locais, holísticas internas e simultaneamente por meio de relações externas locais, mecanicísticas, gerando capacidades de transformação, aprendizagem e evolução. DiBiase, assim como Amit Goswami, aponta para a possibilidade de uma consciência unitiva como base de tudo que existe. Esta visão de um contínuo holo informacional de uma ordem geradora fundamental com um fluxo quântico informacional criador, permeando todo o cosmos, permite compreender a natureza básica do universo como uma totalidade inteligente e auto-organizadora indivisível. DiBiase conclui. Esta teoria holo-informacional da consciência fornece as bases para se compreender a informação como princípio unificador capaz de conectar a consciência ao universo e à totalidade do espaço e do tempo. Permite ainda uma melhor compreensão de fenômenos e teorias relacionados à consciência que até agora não conseguíamos explicar ou compreender adequadamente, tais como sincronicidades, arquétipos, inconsciente coletivo e Jung, complexos inconscientes, Freud e experiências próximas da morte, Moody Jr., sonhos premonitórios, psicocinesia e telepatia, Rini, campos morfogenéticos e ressonância mórfica, Sheldrake, memória extracerebral, Stevenson, lembranças de existências anteriores, Weiss, entre outros.
No modelo holoinformacional da consciência, os fenômenos transpessoais parapsicológicos paranormais, mediúnicos e religiosos são entendidos como processos normais da própria estrutura quanto-informacional holográfica do universo, e a consciência e a espiritualidade passam a ser compreendida como fluxo de informação quântico-holográfica de natureza espectral que religa o cérebro e o cosmos, nossa fonte primordial. Nesta nova visão paradigmática, nosso cérebro é compreendido como parte de uma vasta mente espectral, constituída por frequência de ondas quântico-holográfica que se assemelha à própria organização do cosmos. Acreditamos que a perspectiva holoinformacional da consciência que tem na teoria quântica de Bohm, um de seus fundamentos implica a inclusão no arcabouço da ciência de uma consciência cósmica, uma inteligência universal que origina, permeia, mantém e transforma o universo, a vida e a mente através do processo holoinformacional. O campo A. Erwin Laszlo propõe que o vácuo quântico seja o quinto campo universal interagindo com a matéria. Segundo ele, o campo atua como um meio holográfico, registrando e conservando a transformação de onda escalar da configuração dos espaços 3n dimensionais assumidos pela matéria no espaço. Ao contrário de uma difundida crença, a consciência não é um fenômeno unicamente humano. Embora conheçamos apenas a consciência humana, na verdade, por experiência direta e inquestionável, conhecemos apenas a nossa própria consciência, não temos nenhuma razão para acreditar que a consciência estaria limitada ao ser humano, apesar da visão apresentada por cientistas e filósofos materialistas, segundo a qual o cérebro físico é a fonte da consciência. Não há nenhuma evidência deste tipo. As evidências clínicas e experimentais dizem respeito apenas ao fato de que função cerebral e estado de consciência estão correlacionados. Freeman Dyson, físico, e Alfred North Whitehead, filósofo, afirmaram que até mesmo as partículas elementares são dotadas de uma forma e de um nível de consciência. Dyson disse: a matéria na mecânica quântica não é uma substância inerte, mas um agente ativo, pelo que parece a mente, conforme se manifesta pela capacidade de fazer escolhas, é, até certo ponto, inerente a cada elétron. Laszlo avança no conceito de que toda a informação do universo fica registrada para sempre num campo e que podemos interagir com o mesmo. No universo informado, nosso cérebro, mente, pode ter acesso a uma larga faixa de informações, muito além das informações transmitidas pelos nossos 5 órgãos dos sentidos. Podemos reconstruir a maneira como as informações sensoriais e também as não sensoriais atingem a nossa mente. Vimos que, de acordo com a nova física, as partículas e os átomos, as moléculas, as células, organismos e galáxias que surgem e evoluem no espaço e no tempo emergem do mar de energia virtual conhecido pelo nome de vácuo quântico. Essas coisas não apenas se originaram no mar de energia do vácuo, elas interagem continuamente com ele. Elas são entidades dinâmicas que leem seus traços no campo A do vácuo e, por intermédio desse campo, interagem umas com as outras. Os traços no campo A, os hologramas que elas criam, não são evanescentes. Eles persistem e informam todas as coisas e, de maneira mais imediata, o mesmo tipo de coisas que os criaram. Prossegue. Isso é verdadeiro tanto para o nosso corpo como para o nosso cérebro. Todas as coisas que experimentamos em nossa vida, todas as nossas percepções, sentimentos e processos de pensamento, têm funções cerebrais associadas a elas. Essas funções têm equivalentes em formas de onda, uma vez que nosso cérebro, como outras coisas no espaço e no tempo, cria vórtices portadores de informação. Ele faz ondas. As ondas se propagam no vácuo e interferem com outras ondas criadas pelos corpos e cérebros de outras pessoas, dando origem a hologramas complexos. Como o corpo e o cérebro fazem ondas, os físicos descobriram que todas as coisas no universo estão constantemente oscilando com diferentes frequências. Essas oscilações geram um campo de onda que são irradiados dos objetos que os produzem. Quando um campo de onda emanado de um objeto encontra outro objeto, parte dele é refletida por esse objeto e outra é absorvida por ele. O objeto fica energizado e cria outro campo de onda que se move de volta em direção ao objeto que emitiu o campo de onda inicial. A interferência do campo de onda inicial com o de sua resposta cria um padrão global, e esse padrão é, efetivamente, um holograma. Ele transporta informações
sobre os objetos que criaram os campos de onda. Esses hologramas podem ser lidos. Sabemos que, para extrair a informação codificada no holograma, é necessário que haja uma onda de referência. Verifica-se que essa onda está sempre disponível, em qualquer lugar. Peter Marcer mostrou que quaisquer ondas que reverberem através do universo permanecem coerentes com as ondas na fonte e, desse modo, são adequadas para servir como referência para decodificar a informação holográfica de qualquer holograma quântico que emana de locais remotos. Aqui Laszlo corrobora o que viemos falando sobre a possibilidade de se captar qualquer informação de tudo que existe, existiu ou existirá e transferi-la por ressonância harmônica, criando um canal coerente de informação entre o indivíduo e o todo. Gerações após gerações de seres humanos deixaram seus traços no campo A, e a informação nesses hologramas está disponível para ser lida. Podemos sintonizar nossa consciência para que ela ressoe com os hologramas do campo A. A transmissão de informação de um campo de hologramas é conhecida. Ela ocorre quando os campos de onda que compõem dois ou mais hologramas são conjugados uns com os outros. Esse efeito é semelhante a outro com o qual estamos familiarizados e que é conhecido como ressonância. Diapasões e cordas de instrumentos musicais ressoam com outros diapasões e cordas que estão afinados na mesma frequência ou em oitavas completas, mais altas ou mais baixas que essa frequência. O efeito de ressonância é seletivo. Ele não ocorre quando os diapasões e as cordas estão afinados em frequência diferentes, não relacionadas entre si. A conjugação de fase que transmite informação nos hologramas é um tipo particular de ressonância seletiva. Ela ocorre quando dois campos de onda que se interpenetram contêm oscilações sincronizadas na mesma frequência. Nesse caso, a conjunção das ondas individuais cria um canal de comunicação espacial e temporalmente coerente entre os objetos que emitem os campos de onda. Mesmo quando os campos de onda contêm oscilações em frequências diferentes, se elas estão em ressonância harmônica, isto é, se elas constituem séries de 2, 4, 8, etc. ondas por ciclo, com os picos, vales sincronizados ao longo das séries, elas produzem um canal coerente de comunicação. Nesse caso, um caminho para a transmissão não local de informação é criado ao longo de todas as diferentes escalas de organização do quântico ao cósmico. Da mesma forma, ele chega à conclusão de que nossa consciência se emaranha com outras e permanece mesmo após a morte física. Normalmente, o efeito de ressonância mais direto e evidente ocorre entre o nosso cérebro e o holograma que nós mesmos criamos. Porém, nosso cérebro não está limitado. Ele também pode ressoar no modo harmônico com os hologramas de outras pessoas, especialmente com aqueles que temos ou tínhamos um laço físico ou emocional. A informação que obtemos com a leitura do holograma de outra pessoa raramente é captada na forma de palavras ou acontecimentos explícitos, em geral vem na forma de intuições, imagens ou sensações vagas, significativas. A consciência não desaparece quando as funções do cérebro e do corpo terminam. Ela persiste, pode ser chamada de volta e pelo menos durante algum tempo nós podemos nos comunicar com ela. Pelo que parece, o holograma que codifica as experiências de toda uma vida mantém um nível de integração que lhe permite uma forma de existência autônoma mesmo quando ele não está mais associado ao cérebro e com o corpo. Ele é capaz de receber sinais inputs vindos do mundo manifesto e de responder a esses sinais. 22. Baseado neste novo conceito, fica fácil entender que nosso cérebro-mente pode ter acesso a uma larga faixa de informações, muito além daquelas transmitidas pelos nossos 5 órgãos dos sentidos. O vácuo quântico é o mar de informação que registra a experiência histórica da matéria. Como vimos na parte 4, o vácuo quântico está longe de ser algo vazio. Ele é um plenum cósmico ativo e fisicamente real. Ele transporta não apenas a luz, a gravitação e a energia em suas várias formas, mas também a informação. A gênese da consciência. A consciência do ser inicia como uma onda localizada numa das dimensões do todo. Inicialmente é um átomo primordial que faz parte do vácuo quântico. Este átomo também é conhecido como centelha divina individualizada. Esta centelha não tem nenhuma diferenciação em relação ao vácuo, os dois são a mesma coisa. Por essa razão, não há possibilidade da centelha experienciar as infinitas possibilidades. Para que isso ocorra, é preciso que ela seja encapsulada e haja
um obscurecimento do seu nível de consciência. Ela esquece de onde veio e começa seu lento processo de evolução. A evolução ocorre devido ao acréscimo de informações advindas das experiências nas diversas dimensões da realidade. No início ela é apenas uma pequena onda que encobre a centelha divina que emanou do todo. É uma consciência primitiva com um ego rudimentar. Praticamente não tem informação e por isso sua complexidade é mínima. Ela apenas existe. Caso ela venha para um mundo físico caracterizado por uma grande densidade de luz congelada, começaria como um mineral. Inicia assim seu longo caminho de aprendizagem. Ganha informação. Lentamente pode permanecer como uma pedra por um longo tempo. De qualquer forma, são infinitas possibilidades de evolução para esse novo ser. Todo atrito provoca um acréscimo de informações e, portanto, aumenta a complexidade da consciência. Neste ponto da evolução ainda, não existe autoconsciência. Esta consciência inicial é uma onda diminuta. Com o passar dos éons, a quantidade de informação aumenta e essa centelha passa a experienciar a realidade como um ser mais complexo. Por exemplo, um vegetal. Daí o progresso é mais rápido porque os atritos e vicissitudes do mundo vegetal são enormes. Com o passar do tempo, vai ganhando mais e mais informação e complexidade. Com isso pode trocar de reino. Supondo que neste caso seguiu este caminho, pois existem muitos outros caminhos de evolução. Seguindo em escala progressiva temos os insetos com sua vida muito rápida, propiciando a vivência de trilhões de vidas para a centelha. Nessa fase há um grande acréscimo de informação. A seguir, vêm os animais com um instinto formado e um nível emocional mais avançado. Já existem lampejos de razão, dependendo da espécie e da evolução mais rápida de cada centelha. Essa complexidade passa a alcançar, então, níveis pré-humanos de consciência. Com o passar do tempo temos uma consciência já bem desenvolvida que pode habitar um corpo humano. Ela é capaz de se acoplar ao cérebro humano. Quando essa onda se acopla aos neuronídeos e sinapses, ela transmite e recebe as informações na forma de ínfimas trocas de energia, como se fossem lasers entre os neuronídeos e sinapses do lado físico e do não físico. Essa troca de informação é bidirecional. Existe um campo eletromagnético permeando todo o cérebro deste lado e do outro lado. Essa troca de informação é contínua. Vem então a primeira experiência como ser humano que apresenta ainda uma consciência rudimentar. Surge um homem que é quase todo instinto, ficando um pouco acima dos animais irracionais. Em termos de consciência, consegue alimentar-se, reproduzir-se, pode trabalhar em funções simples. Tem um intelecto pouco desenvolvido. Agrega muita informação a cada vida e sua complexidade aumenta muito, às vezes exponencialmente, dependendo das influências que estão atuando sobre ele. Ainda depende totalmente do entorno. Tem uma vida de vicissitudes, tais como guerras, fome, doenças. Luta desesperadamente para sobreviver e não se questiona nem entende o que está fazendo aqui, porque veio ou para onde vai. Está sujeito a todas as manipulações dos que já têm um pouco mais de consciência da realidade. Estes últimos também estão no nível elementar de consciência, mas evoluíram através da força e da violência. Por essa razão entendem que é absolutamente normal se utilizarem desses recursos para gerenciarem suas vidas e a dos outros. Acham que as coisas funcionam assim e persistem nesse paradigma. Desta forma o atrito aumenta exponencialmente para os que têm menos informação. São aqueles que sofrem mais. Isso faz com que pensem porque a dor é uma grande fonte de informação. Não haveria necessidade de ser assim, pois o amor é a maior fonte de informação que existe. Mas isso ainda está longe de ser compreendido pelos que evoluem pela violência. Com o passar dos milênios, o acréscimo de informação é tanto que inevitavelmente ocorre um salto quântico, como explicou Ilya Prigogine. Ou evolui ou decai na escala. A velocidade do processo evolutivo da centelha depende também do ego envolvido. Um ego que deixa a informação entrar facilita tudo. A informação entra por interferência construtiva de duas ondas. Então, a radiação é absorvida e a informação é acrescentada. Quando a centelha opta pelo crescimento, passa a exponenciar sua consciência. Segue na direção de se tornar um grande cientista, grande líder, um gênio, um avatar, e assim por diante. Após agregar toda a experiência adquirida após tanto tempo, a centelha passa a ter a mesma capacidade e complexidade do campo original sem perder sua individualidade, como muitos acreditam. Quando da costa avistamos o mar, notamos infinitas ondas que terminam
Na praia, cada uma delas é diferente das demais e nunca mais se repete. Poderíamos nomear cada uma delas. São ondas individuais. Vivem por um momento e depois voltam para o oceano. A mesma coisa acontece com a consciência, com uma diferença, neste caso a individualidade. Nunca mais é perdida. Ganha informação e complexidade multiplicando a experiência do todo. Em seguida, esta centelha que se unificou com o vácuo quântico passa a colaborar com o processo de exponenciação das outras centelhas. Em evolução. Nesse ponto, a centelha é puro amor, criatividade, prazer, contemplação e êxtase contínuos. Esse processo em si é lento, mas pode ser exponencialmente acelerado com o uso da ressonância harmônica. Podemos transferir informações de maneira ilimitada, propiciando a exponenciação constante da consciência. O que levaria milênios pode ser feito numa vida. Deve-se ressaltar que a cada exponenciação aumenta a complexidade e, portanto, aumenta a capacidade de exponenciar. Há um aumento vertiginoso de complexidade da consciência, propiciando um aumento da capacidade produtiva e criativa sem limites. Uma visão total da floresta e da árvore. É preciso entrar em fase para receber a informação. Imaginem uma consciência com um campo gigantesco, por exemplo, a de Buda, cuja aura cobria 300 quilômetros de diâmetro. Para que alguém possa receber uma informação dele, tem de entrar em fase com sua onda. Dá para entender a dificuldade de se transmitir a informação? E no caso humano temos o cérebro limitando o processo com um ego, que muitas vezes emite uma energia escura contrária pelos microtúbulos, impedindo a informação de entrar corretamente pelas sinapses. Numa pessoa que resista à onda, informação entra aos solavancos. É por esta razão que a ressonância harmônica vai sendo mais bem assimilada pelo usuário a cada dia que passa, aumentando a frequência de onda da pessoa. Ela pode absorver mais e assim por diante, sempre exponenciando. Embora a pessoa peça uma informação, na verdade, quando ela entra, o ego atrapalha todo o processo. É o que acontece na autossabotagem. Ego não quer dividir seu espaço com ninguém. E isso acontece mesmo quando se quer um conhecimento escolar. A onda que porta esse conhecimento é uma onda do todo. E o ego, muitas vezes, não quer contato com o todo. Se esse ego fosse dócil e se rendesse a ele sem nenhuma resistência, a velocidade de evolução deste ser seria inimaginável, uma vez que todo o conhecimento e informação do universo estão disponíveis. Não existe nenhum impedimento ao crescimento e evolução. A ideia é que todos ganhem com a evolução de todos. Assim, o todo ganha em experiência e complexidade. Essa é a verdadeira alquimia que os ocultistas da Idade Média procuravam. Nesse ponto, a evolução poderia ser extremamente veloz. Ganho de complexidade poderia ser exponenciado se a pessoa deixasse a informação entrar. Se ela entrasse em fase com a outra consciência que quer compartilhar sua informação com ela. Muitos seres que estão do outro lado, na outra dimensão, querem ajudar e compartilhar seu conhecimento com os deste lado. Procuram alguém que queira e permita essa troca e compartilhamento. Desta forma, eles conseguem ganhar mais complexidade em menos tempo, já que assim conseguem atuar no nosso lado e do lado onde está hoje. Isso é troca de informação. Não é incorporação nem possessão. São infinitas possibilidades. Para isso é preciso que o ego da pessoa esteja em fase com a centelha, pois a centelha não tem nenhum problema em dividir espaço com outra centelha. Na verdade, é uma multiplicação. Assim o progresso é magnífico. O ego sai de lado e deixa as centelhas trabalharem. Dobras temporais. Jean-Pierre Garnier Mallet, físico e pai da teoria das dobras temporais, descobriu que o tempo para nós parece contínuo, porém, existem dobras temporais que permitem a troca contínua de informação, de nosso presente para com o nosso passado e o nosso futuro. Essas dobras temporais trazem para o nosso cotidiano intuições, premonições e instintos vitais. O controle destas coisas nos permite otimizar o nosso futuro, compreender a nossa existência e criar um equilíbrio individual e coletivo. Referência Jornal La Vanguardia, do México. Ele explica: simultaneamente existem duas velocidades temporais. Uma para o nosso corpo físico, onde podemos perceber a passagem de um segundo, e outra onde podemos não perceber milhões de segundos passando instantaneamente. Nesta segunda velocidade podemos realizar coisas e trazer esta experiência para o tempo consciente. O fenômeno das dobras temporais explica que uma vez que o homem é composto por partículas, ele existe
simultaneamente em tempo real perceptível e em tempo quântico imperceptível, este último com vários potenciais, memoriza o passado e ou o futuro e transmite estas informações ao presente. Podemos afirmar que existe uma troca de informações entre o eu quântico e o eu consciente, o que nos permite, através da memória do futuro, antecipar ao presente. Este fenômeno se chama hiperincursão e está perfeitamente demonstrada na física. Em mecânica quântica sabemos que ao lidarmos com partículas desdobradas, ambas têm a mesma informação, simultaneamente porque o intercâmbio de energia acontece a velocidades superiores às da luz. Ainda em mecânica quântica temos a propriedade da dualidade da matéria, isto é, uma partícula é simultaneamente corpuscular, corpo e ondulatória energia. Daí sermos simultaneamente corpo e energia e capazes de ir buscar informações a velocidades quânticas. Somos nós mesmos em outra dimensão, viajando para o nosso passado e ou futuro. Tudo acontece em um eterno agora. Nosso corpo energético informa o nosso corpo físico. Toda partícula emite e recebe ondas analogamente. Todo organismo envia e recebe informações para viver e sobreviver. Especificamente quando estamos dormindo profundamente, nossa atividade mental é máxima. Aí ocorre o intercâmbio de informações entre o corpo energético e o corpuscular. Este intercâmbio de informações é o que nos permite alterar o futuro que vivemos durante um dia e nos informamos como energia durante a noite. Por isso, no dia seguinte, a nossa memória é outra. Nós podemos fabricar potenciais futuros através de nossos pensamentos. Por exemplo, se eu pensar em uma catástrofe, esse futuro potencial inscreve-se como possibilidade e você ou qualquer outra pessoa pode estar nele. A conclusão para esta situação é: jamais pense mal a respeito de alguém, assim como você não gostaria que esse alguém pensasse mal a seu respeito. Esta não é uma lei moral ou filosófica, é uma lei física. O nosso presente atualiza futuros potenciais criados por nosso passado. Uma mudança de pensamento de um segundo cria inúmeros futuros potenciais, equilibrando-os em um tempo muito acelerado de forma a moldar o nosso presente quase milagrosamente. Por existirmos simultaneamente em duas dimensões, nos dá a sensação de saber tudo intuitivamente sem precisar pensar em nada. Nosso corpo é o receptor de informações de nosso dublê, que as traz sempre e quando lhe pedimos algo e permitimos que ele nos visite. É óbvia a sua benevolência, já que ele é você, mas como não o percebemos facilmente, e a vida que nos é imposta nos faz esquecê-lo, toda a nossa existência depende de nossos pensamentos, que criam um conjunto de possibilidades futuras. O que esta pesquisa feita por um físico nos comprova? Que há outro você, um dublê que vai ao futuro e lhe traz informações. De lá, o eu energético sai e pode viajar no contínuo, descobrir as melhores soluções e trazer para você. Se olharem o livro dele, há muita matemática provando isso. Um físico falando dessa tecnologia, para a pessoa levar a sério que existe outra dimensão? Isso é uma coisa disponível para qualquer ser humano. Então, de noite, quando você desdobra, aonde vai? Essa é a pergunta. Se você volta com a informação que captou desdobrado, imagine que você sai e vai à biblioteca que não tem limite, não tem fim, lê e volta, e esse conhecimento fica no seu cérebro. Quando você volta, isso emerge como intuição para quem não viaja conscientemente, para quem não desdobra. Conscientemente volta como intuição. Então, se no dia seguinte você pegar um livro daquele assunto para ler, toda a informação que você pegou do outro lado vem à tona. Quanto de avanço dá para obter com isto se a pessoa fosse à biblioteca? Você só vai onde a sua frequência permite acessar. No grau de evolução que está, o que fará com essas informações? A própria capacidade evolutiva da pessoa, o próprio nível evolutivo da pessoa, impede que ela possa entender aquele assunto. O futuro chega até nós, sem usar técnica nenhuma, 3 segundos. Antes, leiam no livro Mentes Interligadas, de Dean Radin, um experimento que ele fez, mostrando que nós sentimos o que acontecerá 3 segundos antes de acontecer. 3 segundos antes o coração pulsará mais rápido, a pele terá mudança de condutibilidade, etc. 3 segundos em tempo relativo é uma enormidade de tempo. Todos nós recebemos essa onda do futuro com 3 segundos de antecedência. Nós temos 3 segundos de aviso antes de qualquer evento futuro. A onda do futuro sempre chega para nós 3 segundos antes do que
Aqui neste mundo manifesto a coisa acontece. E isso chega como intuição. Então, você sabe se deve ir para cá, para um lado, ou para cá, para o outro lado. Vem a informação. Mas para isso, é preciso refinar o aparelho. Quanto mais o aparelho estiver refinado, mais intuição você tem. Então, ele diz uma coisa e desdiz imediatamente. Para bom entendedor, ele disse, somos nós mesmos em outra dimensão. Você pode dar o nome que quiser para essa outra dimensão. Quer chamar de astral? Chame. Pode chamar do que quiser, é outra dimensão. É o que ele falou, outra dimensão. Então tem físico que ainda hesita em usar certas terminologias porque será classificado como místico e acaba a carreira dele. E esse é um físico que é editado em todas as revistas científicas. Então não tem problema nenhum com ele. Ele está no paradigma. E como ele fez uma teoria que tem fundamento matemático e que foi provada na prática, tem que engolir. Fará o que com ele? Ele provou. Transferência de consciência. Para entender o processo é preciso entender como é a estrutura do universo, como ele funciona e tudo mais. Sem entender isso toda, conclusão será apressada e limitada ao paradigma de quem a faz. Vejamos os fatos, sejam eles aceitos pela ciência ou não. Lembra-se que até pouco tempo atrás todos achavam que a Terra era plana e que o Sol é que girava em torno dela? Giordano Bruno foi queimado por dizer o contrário. O universo é pura consciência. Só existe uma única onda. Tudo emana dela. Tudo que existe está dentro desta onda. Não existem divisões, nem dentro nem lá fora. Há uma única substância que permeia tudo. Todas as outras consciências fazem parte desta única consciência. São subconsciências ou co-criadores. Todos partilham todas as consciências. Nada está separado. Todas as dimensões da realidade são organizações dentro desta consciência. Cada consciência individual é uma centelha divina que o todo emanou para experienciar novas atividades. Cada encarnação acrescenta novas informações à consciência individual. Isso pode levar uma eternidade para que se possa ter toda a informação necessária para fundir-se com o todo. Agregar a informação de outras consciências evita esse prazo tão grande. Não há nada contra as leis de Deus em agregar outras informações de outras consciências. Isso já é feito numa sala de aula onde o aluno capta ondas eletromagnéticas faladas e pensadas pelo professor. Esse conhecimento pode ser potencializado e transferido de forma mais rápida. Isso tem total permissão dele. Caso contrário, não estaria fazendo o bem que faz a todos que usam. Quem trabalha para o bem só pode fazer o bem. Isso já foi respondido há 2000 anos quando ele respondeu: por acaso o mal irá trabalhar contra ele mesmo? A transferência da consciência de Buda acelera exponencialmente a ascensão da pessoa. Toda pessoa tem 7 corpos. Qualquer um destes corpos pode ser transferido ou apenas um deles. Qualquer característica pode ser transferida, e outras não. É a pessoa que escolhe. Somente consciências benevolentes passam a fazer parte e são escolhidas pela pessoa. Só podem fazer o bem. É pura luz. Nenhuma consciência irá viver a vida da pessoa. Apenas agregará mais informação e experiência, facilitando a evolução da pessoa. A pessoa pode continuar sem agregar nenhuma outra consciência e seguir o caminho normal da evolução de milhões ou bilhões de anos de sofrimento. É uma escolha. Todo ser é livre, mas está dentro das leis que regem o universo. Todo ser de luz concorda que seja carregado para quem o deseja. Não há ego. Todos já se fundiram com o Criador. Todos querem que todos evoluam o mais rápido possível. A consciência da pessoa é a centelha divina, portanto não é dela. É do Criador. Em última instância, ninguém tem consciência. Somente o todo é a única consciência. O ego é uma pequeníssima cobertura que envolve a centelha. O Criador é tudo o que existe. O desconhecido é desconhecido para quem não estuda. Não há nada escondido no universo. Basta bater que a porta se abre. É mais fácil obter o que se quer com o conhecimento de um grande mestre do que o de um iniciante. Ninguém perde a personalidade. Ela é acrescentada ao Criador. Apenas o ego fundiu-se com a centelha. Desta forma ele não procura mais só os próprios interesses. A personalidade é eterna. A consciência nunca desaparece. Ser amoroso não é passar a mão na cabeça de quem está errando. É orientar para que a pessoa alcance a felicidade o mais depressa possível. Ninguém é mais amoroso do que aquele que dá a vida pelos irmãos. Fundamentos da transferência de consciência.
minhas experiências com transferência de informação entre humanos e humanos, animais e humanos, arquétipos e humanos, cursos, livros, etc. e humanos, sujeito em dimensões diferentes, sujeito em tempos diferentes, personagens literários, cinema, etc. e humanos, além de outras experiências feitas por mim e que revelarei no devido tempo, permitiram que eu chegasse à conclusão de que as infinitas possibilidades são a mais pura verdade. A transferência de consciências é plenamente avalizada pelos seguintes relatos científicos. A integração entre ciência e espiritualidade feita por Francisco de Biasi e Mário Sérgio F. da Rocha em Ciência, Espiritualidade e Cura. O Nobel de Física, John Archibald Wheeler, criou a expressão "it from bit" para descrever como é o universo, composto por bits de informação e não por matéria e energia, Din Radin, mentes interligadas. A coerência quântica emerge nos microtúbulos neurais. Ameroff Penrose. A holoarquia auto-organizadora. Descrita por Jante Chalmers afirmou que a informação é uma propriedade fundamental. Leon Brillouin demonstrou a equivalência entre informação e negentropia. Atlan desenvolveu a teoria auto-organizadora. Ilya Prigogine, Nobel de Química, desenvolveu a teoria das estruturas dissipativas que geram ordem através do caos. A lei de conservação de informação é tão fundamental como a lei da conservação da energia. Sotonier sustenta que a informação é o princípio organizacional cósmico. Groff disse que a consciência é um fato primordial da existência e dela emerge tudo que existe. David Bohm desenvolveu a teoria do holomovimento. De Broglie propôs um novo tipo de campo cuja atividade é dependente do conteúdo da informação de Biasi, que o potencial quântico de Bohm conduz informação ativa e não decai com a distância, que a não-localidade permite uma velocidade maior que a da luz, que Alan Aspect provou a não-localidade, que a descrição de Laszlo em Ciência e o campo acástico, que Pribron descreveu a teoria holonômica de funcionamento cerebral e sua equação de onda neural, que Sheldrake desenvolveu a teoria dos campos morfogenéticos e ressonância mórfica, que Froelis escreveu Long Range Coherence and Energy Storage in Biological Systems, o que descreve a teoria do caos, a teoria do campo unificado de Gurvitz, o que foi descrito em Electromagnetic Fields and Life, a Pressman, o modelo fractal, os experimentos de Fritz Albert Pope com biofótons e DNA, as pesquisas de George Lakowski, os experimentos de entrelaçamento entre sujeito descritos por Erwin Laszlo em La Ciência YE, campo acásico, as experiências de transferência de informação feitas por Jacques Benveniste, as experiências de visão remota de Hal Puthoff, Russell Targ, as experiências de Cleve Baxter, a física da consciência. Estas são as ciências e teorias que estão na fronteira do conhecimento terrestre, neurociências, física quântica, física holográfica, teoria da informação quântica, teorias da auto-organização, inteligência artificial, psicologia transpessoal, filosofia da mente, teoria holoinformacional, da consciência, teoria do campo noético, ressonância harmônica. Muitas das teorias que estão aí ainda não são reconhecidas nas universidades, porque estão na fronteira do conhecimento. Um cientista descobriu algo e documentou. Tem a física, tem a matemática, tem tudo, mas ele está tão na frente que ainda levará muitos e muitos anos até que os colegas consigam digerir isto tudo. Isso é a fronteira. Tudo que viemos falando nas palestras e livros durante os últimos anos já está provado cientificamente através de tudo que descrevemos acima. Quem quiser pesquisar os tópicos e todos os livros que explicam isto chegará exatamente ao que está sendo explicado aqui. Toda a física que valida a ressonância harmônica está descrita neste livro. Tem toda a física e a matemática explicando o que a ressonância harmônica faz. Só que os cientistas não imaginam que pode existir algo como a ressonância harmônica, o exame de imagem que todos conhecem como ressonância magnética funcional capta a informação no campo quântico da pessoa. Seus átomos são chacoalhados dentro da máquina. Através de cálculos matemáticos adequados é possível captar a vibração emite pelo organismo e transformar numa imagem na tela do computador. Então já existe a matemática que permite pegar uma informação quântica e transformar numa imagem. É o que a ressonância magnética funcional faz há mais de 20 anos. Podem achar banal, mas a física e a matemática envolvidas neste exame são bem complexas. Mas o avanço vai só até aí. Evidentemente que daí a pegar a
informação de um arquétipo e transferir para uma pessoa, o salto é gigantesco. Porque uma coisa é você pôr a pessoa num tubo, ela está ali objetivamente partícula e onda, chacoalha, mede, processa e mostra. Mas é palpável, é partícula. Outra é a onda de um arquétipo emanado pelo todo desde sempre. Então, isso dá uma ideia do que é a ressonância harmônica, de quantos anos ela está à frente de toda esta física terrestre atual, de fronteira. Quantos anos acham que os cientistas levariam para poder fazer algo igual? Muitos e muitos anos, certamente. Primeiro, porque no paradigma atual não existe isso que é feito na ressonância harmônica. Então já começa daí. Como eu vou conseguir algo que eu não imagino, que eu não conceba? Portanto, é preciso abrir mente para poder se acreditar que existe, para poder ir atrás e fazer a pesquisa. Contudo, existe uma problemática gravíssima para a pesquisa científica, que é esse pensamento materialista. Só existe isso aqui no universo, nada mais. Sendo assim, sua tecnologia ficará restrita ao mundo material.